Olá, sejam bem-vindos ao Sind Guarda São Paulo. Hoje estamos iniciando mais um programa Fique por Dentro. Hoje é apresentado por mim e pelo meu companheiro Márcio. Olá, pessoal. Vamos para as novidades da semana? Mas antes, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Se você já é inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e ficar sempre por dentro. Então, pessoal, nós vamos começar o programa falando de um assunto muito comentado essa semana. Márcio, o assunto valorização salarial está sendo muito comentado. O que você tem a falar sobre isso daí? Bom, Carlão, por que se fala muito em valorização salarial? Porque a inflação está muito alta, ela está corroendo os salários, né? O trabalhador vai ao supermercado e ele sente a diferença de quando ele ia ao supermercado em 2019, 2018, porque ele comprava mais com o mesmo tanto de dinheiro que ele levava. Verdade. Hoje ele vai com a mesma grana e sai com 2 sacolinhas, quando sai, né? Isso. Então, por isso se fala muito em valorização salarial. Vamos fazer um resgatado aqui, Carlão, para entender o que a gente vai falar aqui agora sobre valorização salarial. Certo. Qual que foi o último reajuste da Guarda Civil Metropolitana? Foi do Kassab. Primeiro de janeiro de 2020, 1º de janeiro de 2020, nós tivemos 10% no RTP. É reajuste, porque o RTP é vencimento de natureza permanente. Certo. Então, os 10% que deu no RTP lá em 2020, 1º de janeiro, Quem significa... Foi o Bruno Covas. Ah, certo. Significa 5,5% no vencimento geral, né? Então, em 1º de janeiro de 2020, nós tivemos 10% no RTP. 2020 passou o ano inteiro sem nenhum reajuste. 2021, o ano inteiro sem nenhum reajuste. Só que a inflação de 2020 foi mais de 10%. A inflação de 2021, mais de 10%. Somando os 2 anos, só nesses 2 anos a gente está falando de 20% de perda de poder aquisitivo. O que o seu salário comprava lá em 31 de dezembro de 2019, você perdeu 20% desse poder aquisitivo agora, porque vocês passaram 2 anos com 20% de inflação, né? Então a valorização salarial, ela é uma necessidade de primeira emergência, é uma coisa assim de prioridade, é a valorização salarial, porque a gente perdeu o poder aquisitivo, né? E isso justifica o assunto ser tão comentado nesses últimos dias. Justamente, o efetivo comenta porque ele sente no bolso que o salário dele não compra mais o que comprava, né? Agora, quais as novidades a gente tem para falar sobre valorização salarial? Em dezembro do ano passado, o diretor Vilar e o diretor Evandro tiveram uma reunião com o governo, com representantes do prefeito. O prefeito não estava, mas os representantes do prefeito atenderam. E falaram assim, antes da reunião eles falaram, né? Nós vamos apresentar uma proposta de valorização salarial para a Guarda Civil Metropolitana. Quando eles chegaram na reunião, o representante do governo falou assim, olha, nós não tivemos ainda a proposta por problemas burocráticos, burocracia, nós não conseguimos apresentar a proposta ainda. Mas em janeiro a gente começa conversando sobre essa proposta que é uma mexida na tabela salarial. Isso. Não na carreira, na tabela salarial, né? Pois bem. De passagem, o sindicato apoia essa mudança na tabela salarial. Justamente, a gente não apoia a mudança na carreira, mas apoiamos mudança na tabela salarial. Deixar bem claro aqui. Pois bem, começou janeiro, o prefeito Ricardo Nunes pegou férias, né? Então, tiveram que aguardar ele voltar de férias para ele começar a dar o comando de negociação sobre salários. Agora, a gente está aguardando uma agenda do governo. Essa agenda do governo não é só do prefeito. Precisa ter uma agenda que reúna prefeito, secretário de governo, secretário de gestão e finanças. Para poder chegar numa proposta e apresentar para nós, tá? Até esse momento, nós ainda não temos a data da reunião. Muito embora temos um compromisso de reunião. O governo se comprometeu. Nós vamos nos reunir com os representantes da categoria para apresentar a proposta. Quando vai ser? Pode ser que seja na próxima semana, pode ser que seja na outra, mas o que tem é que nós vamos informar ao efetivo. Até mesmo porque, Carlão, quando o governo apresentar uma proposta e falar assim, é isso que nós estamos propondo, nós vamos chamar a categoria em assembleia para decidir se a gente aceita ou não a proposta do governo. Isso. Porque a nossa nós já mandamos, né? Isso. Esses 20% de inflação que eu falei para vocês de 2020 e 2021, na verdade, para a gente, esse efeito é maior, porque ele pega desde 2014, né? Quando o Haddad deu lá 5%, depois deu mais 10,23%, foi criando defasagem salarial. Então, se a gente pegar de 2014 até 2022, a nossa defasagem é de 46,10%. 46,10%. Qual foi a proposta que nós fizemos, a nossa reivindicação, na verdade, para o governo? Nós queremos 56,10%. 46,10% para recompor a perda salarial da inflação e mais 10% de aumento real. É isso que nós queremos,
né? Verdade. Então, a nossa parte nós já fizemos, nós já entregamos para o governo. O governo vai entregar a proposta deles. Quando eles entregarem, nós vamos chamar a categoria em assembleia, vamos divulgar por Facebook, WhatsApp, Instagram, site, né? Para vir aqui à assembleia e a categoria falar, nós aceitamos ou nós não aceitamos essa proposta do governo. O que nós vamos fazer com essa proposta do governo? A gente aceita ou a gente briga mais? A gente vai para as ruas, manifesta? A categoria é quem vai dizer, né? Isso. O fato é que nós não vamos dar informação que não existe. Nós vamos dar a informação quando ela passar a existir. Até o momento, nós não temos uma data ainda para essa reunião acontecer. Muito embora, paciência tem limite. Concordamos com você, paciência tem limite. Então, a gente diariamente manda mensagem para o governo. Governo, eu quero a reunião. Governo, eu quero a reunião. Vai chegar um momento que a gente vai mandar uma mensagem para o governo assim, olha, se a reunião não acontecer até tal dia, nós chamamos a categoria em assembleia e vamos para a porta do governo. Nós vamos para a campanha do prefeito Ricardo Nunes. E aí eles vão começar a sentir a pressão de uma categoria profissional cobrando salário. Isso é muito ruim no ano de eleição para o governo. Né? Verdade, verdade. Paciência tem limite. Concordamos com você, meu amigo. Paciência tem limite. Se até determinado ponto não sair uma reunião com o governo, não apresentar uma proposta, a gente vai chamar a categoria e vamos para cima do governo. Pessoal, acompanhe o programa Fique por Dentro. É neste programa que nós vamos passar as novidades para vocês. Às vezes a gente entende que as discussões nas unidades estão sendo mais acaloradas porque as pessoas querem uma informação mais concreta do seu sindicato. Só que neste momento, a única coisa que a gente pode falar para vocês é isso que o Márcio acabou de falar. Não dá para criar uma expectativa no efetivo que não seja essa por enquanto. Mas, que nem o Márcio disse, paciência tem limite. E nós estamos tentando viabilizar essas reuniões. O governo, a gente sente uma boa vontade do governo. Por isso, nós estamos tendo um pouquinho mais de paciência também com o governo. É isso aí. Acompanhe e você estará sempre por dentro sobre a questão de valorização salarial. Bom, Omar, nesse bloco, é o Marvado, né? Verdade. Nesse bloco, nós vamos falar de ferramentas que foram criadas pela legislação para serem ferramentas de gestão, né? Isso. Ferramentas que a administração pública deveria usar na sua necessidade, mas que acabam se tornando ferramentas de opressão ao trabalhador. Pode me dar um exemplo de ferramenta de opressão, Carlão? Posso sim. Eu tenho 3 clássicas. A primeira logo de cara é a remoção. A remoção. Isso, é a primeira. A remoção é aquela que na tropa a gente chama de transferência, né? Que o termo técnico é remoção, o pessoal chama de transferência. É aquela que quando tira o servidor de uma unidade e manda para outra unidade. É isso, né? A segunda é parecida com a terceira, que a segunda é aquela mudança de horário. Sim. Aquela mudança de horário sutil, né? Que você passa das 6 para as 18. Né? Aí das 18 às 6. Das 18 às 6, ou às vezes antigamente tinha alguns horários intercalados das 11 horas. Uhum. Agora não tem mais. A terceira é a mudança realmente de plantão. Diz que o plantão está desequilibrado. Pega do alfa, manda pro bravo. Isso. Manda para o outro dia. Nem para a noite nem no mesmo dia geralmente é. Essas 3 são as mais clássicas. Mas tem uma outra, Carlão, que a gente não pode esquecer, que é a convocação no dia de folga. Essa daí. A convocação no dia de folga, ela é possível porque tem previsão legal. Mas ela é excepcional. Só vai chamar o camarada no dia de folga se não der para resolver no dia de serviço. O que acontece é que a exceção virou regra. Verdade. Chama o pessoal no dia de folga para fazer a avaliação psicológica, que era para fazer no dia de serviço. Isso. Convocação para depor na unidade. O porquê que tem que chamar o cara no dia de folga? Isso é para a unidade. Não depende de um órgão exterior para poder agendar. É na própria unidade. Como que o colega chama o cara no dia de folga? Precisou fazer uma portaria ainda, mas estão pouco se lixando com essa portaria, com a portaria 12, né? A ordem interna 12. Ordem interna 12. Então, Carlão, vamos falar da remoção. A remoção, ela é uma ferramenta de gestão. A prefeitura tem lá mais de 40 unidades da Guarda Civil Metropolitana. De repente acontece de uma unidade precisar de um efetivo, devido a alguma eventualidade, precisa de um efetivo maior, então precisa alocar mais profissionais naquela unidade e precisa tirar de outras. Isso é uma necessidade da administração. Quem é policial sabe que está sujeito a acontecer isso. O que não pode acontecer, malvado? O que não pode acontecer é você fazer um relatório para o chefe solicitando uniforme, né? Seu chefe solicita uniforme porque meu uniforme está rasgado. No dia seguinte você está em outra unidade, porque você pediu uniforme. Você não pode acontecer você fazer um relatório assim para o chefe dizendo assim, chefe,
eu preciso de um EPI, um protetor solar, porque eu estou exposto ao sol e no dia seguinte você está em outra unidade, né? Isso não pode acontecer. A remoção ela não pode ser usada como ferramenta de opressão, uma ferramenta para desestimular o trabalhador a reclamar seus direitos, né? E acontece, infelizmente, assim, não é exclusividade desse governo. Isso vem desde 86, quando a Guarda foi fundada. Isso é né? verdade, é um uso e costume. Tanto é que quando essas remoções elas demoram para ser feitas, o cara lá fica com o famoso xizinho nas costas porque fez o documento, porque reclamou daquilo ou daquilo outro. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que nós estamos elencando como uma das principais ferramentas de opressão. Então, a segunda e a terceira que você falou, mudança de horário ou mudança de plantão. O colega vai lá, faz um relatório. Senhor comandante, eu resolvi estudar e fiz matrícula na minha faculdade. Aí o comandante fala assim, você quer horário de estudante? Espera um pouquinho que eu não vou te dar horário de estudante, não. Vai lascar com a sua vida e vou te jogar na equipe noturna. Vou lascar na sua vida e vou te jogar na equipe contrária. E desestabiliza a família do colega. O colega é a família do colega. Porque sabe o que acontece, malvado? Você, casado, tem 2 filhos. Às vezes você tem uma rotina de que num dia você vai buscar as crianças na escola, no outro dia a esposa e tal. Essa mudança mexe com todo o equilíbrio da família, porque você vai ter que precisar de alguém para ir buscar as crianças na escola, vai precisar, às vezes, de uma sogra ou uma mãe para cuidar das crianças enquanto você está trabalhando. Desestabiliza, né? E era necessária? Às vezes é. A gente entende que quando precisa, beleza. Mas às vezes não é. Às vezes é só para se vingar do colega que fez um relatório falando que ele vai estudar. Isso é verdade. E essa mudança de plantão é mais comum nas unidades, né? E realmente, às vezes o chefe ele precisa dar maior dinamismo para a unidade dele e precisa fazer essa readequação. Mas o que a gente tem percebido? Que está sendo mais rotineiro isso. E não dá. Gente, se você tem um problema na sua unidade, às vezes não dá para ficar transferindo esse problema para outra unidade ou para outro plantão. Né? Você tem que entender qual que é a causa daquele problema e tentar achar uma solução mais adequada. Não ficar fazendo essas mudanças radicais. Justamente. E assim, a última, que é a convocação no dia de folga. Essa é terrível, cara. Convocar o colega no dia de folga, o colega perde a DEAC. Às vezes o colega tem um compromisso, perde o compromisso. Porque, assim, fora da guarda nós temos vida, nós temos família, a gente tem compromissos também. Então, às vezes você convoca o colega para o dia de folga. Se for o Tribunal de Justiça que chamou, beleza, não vou nem discutir. O Tribunal de Justiça tem lá a data de audiência deles, lá, não vou nem discutir. Agora, para prestar depoimento na unidade, para fazer avaliação psicológica, para renovar a identidade funcional. Poxa, por que não pode ser dia de serviço? Sabe? Até o efetivo noturno dá para entender que durante o período noturno não tem expediente na unidade e tal. Dá para entender chamar o colega do período noturno durante o dia, né? E aí o colega que trabalha à noite também já está ciente disso. Ele fala, poxa, se a DIP está fechada à noite, não tem como eu ir lá à noite, na DIP. Então eu vou ter que ir durante o dia. Ele entende isso. Agora, o que ele não entende é o inspetor que vai me ouvir no meu dia de folga, ele está aqui à noite também. Por que ele não me ouve no meu plantão? Sabe? Essas coisas... Gente, isso é ferramenta de gestão. A gente tem que mudar a Guarda Civil. Não é porque isso é feito lá desde 86 que a gente vai continuar fazendo. Não é porque o pai tirava água do poço que a gente vai continuar tirando. Tem que mudar. A gente tem que mudar a forma, usar a ferramenta de gestão para gestão. Então, para você ver, a administração pública, se ela está convocando o agente para o dia de folga, ela já analisou que esse prejuízo do cara sair um pouco antes do término da jornada tem que ficar para ele, que é mais forte, porque ele que precisou. Sim. Não pode ficar para o trabalhador. Sim. Então, gestor, se você viu lá uma necessidade, porque tem que ser necessário, se você viu que essa necessidade, se caso você tiver que dispensar ele antes do término da jornada, a qual ele foi convocada, é a administração pública que tem que ficar com esse prejuízo, não somos nós, trabalhador. Porque você fez a avaliação, não deu para ouvir ele no dia de serviço. Então é você que tem que ficar com esse prejuízo, você que convocou ele. Agora, se você não quer que o cara saia mais cedo da jornada, não convoque ele no dia de folga. Se você não acha que é uma benécia o cara ir lá ficar 3 horas e você tem que colocar as 12 horas, não convoca. Porque se você tem que justificar esse ato administrativo, por que eu convoquei ele para ele ter essa benécia? Então pega ele, chama ele para depor no seu dia de serviço. Qual que é a dificuldade disso? Então, Malvado, mas aí, você falando nisso, você me lembrou de uma loira do banheiro. Existe uma loira do banheiro que é o tal do onerar cofres públicos. Mas se eu tirar o guarda da viatura para ouvir ele aqui, eu estou onerando os cofres públicos. Deixa eu falar uma coisa para você, cidadão.
Tudo onera os cofres públicos. Tudo. O seu salário onera os cofres públicos. O meu salário onera os cofres públicos. O que a prefeitura gasta de lápis para a escola onera os cofres públicos. O que existe é onerar os cofres públicos licitamente e onerar os cofres públicos ilicitamente. Se o que você faz tem respaldo jurídico, é lícito onerar os cofres públicos, até mesmo porque tudo tem um custo. Chamar no dia de folga tem um custo também, meu amigo. É 1,5% do valor que ele recebe no dia de trabalho normal. Ele vai tirar folga. Exatamente. E não vai ser uma folga só, vai ser 1,5, né? Se você chamar 2 vezes, ele tira 3 folgas. Então, esquece essa loira do banheiro de onerar os cofres públicos. Você está onerando os cofres públicos ilicitamente se você fizer algo ilegal, tá? Então, não use isso como justificativa. Eu não vou te chamar no seu dia de serviço, porque se eu te chamar e tirar da viatura, eu estou onerando os cofres públicos, né? Não dá, gente. E dentro dessas ferramentas de opressão, existe ferramenta de gestão que ajuda a evitar esse tipo de assédio moral, vamos assim dizer. Existem várias ferramentas que possibilitam você, gestor, a controlar essa demanda de serviço, né, para poder resolver seus problemas internos. Né? Nós aqui, junto com o governo, criamos ferramentas para você falar assim, ó, eu não posso atender essa demanda porque eu preciso atender essa demanda interna e você vai justificar dentro com normas. E eu poderia elencar algumas legislações aqui que eu acho que se a gente for elencar vai deixar esse programa muito grande. Né? Mas assim, o que a gente pede aos novos gestores, aos antigos gestores da Guarda Civil Metropolitana, vamos evoluir, vamos profissionalizar a instituição, porque uma instituição profissionalizada ela é boa para o profissional, para a cidade de São Paulo, para o município que precisa dela. A gente tem que sair do amadorismo, né? Verdade. E nesse sentido, eu tenho que elogiar e tenho que enaltecer, porque o atual comando, o comandante Agapito, o comandante Wilson Batista, eles falam muito disso, de profissionalizar a Guarda Civil Metropolitana, sair daquele amadorismo que a gente vê passado, né, que vem acontecendo, essas coisas. Antigamente, a remoção não precisava nem cantar em diário oficial. Mandava o cara ir comemorando lá para Campo... O cara era de São Miguel, mandava ele para Campo Limpo com memorando de apresentação, ele ficava 2 meses lá trabalhando sem publicar a remoção, né? Então, nós precisamos evoluir. E o novo... Você fala muito disso, né, Malvado? O novo modelo de gestão não admite mais esse tipo de conduta. Não admite, a gente tem que transformar isso daqui. E... infelizmente, ainda acontece. E o maior problema, a gente não pode elogiar os bons gestores, porque o bom gestor é visto como fraco. Não, ele fica com um X nas costas. Se a gente elogiar, tira ele da unidade. É verdade, assim. É uma coisa incrível. Mas temos fé que isso vai melhorar. Márcio, nós tivemos aí o aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Isso causou um grande transtorno, um grande rebuliço por conta desse feriado. O que você tem a dizer para a gente? Bom, a gente tem que falar sobre jornada de trabalho, né, Carlão? O que acontece? Sai um decreto falando que o dia 25 de janeiro deverá ser compensado, tal, porque ele foi adiantado lá em 2021, né? Foi um dos feriados que foi adiantado em 2021. E isso trouxe algum problema de interpretação das unidades. As unidades não sabiam se lançava as horas para o plantonista ou se não lançava e tal. E o que acontece? Nós fomos ao comando para o comando esclarecer isso, né? Ele soltou lá um comunicado esclarecendo. O que acontece? Lá em março de 2021, eles computaram como dias úteis até o dia 26, salvo engano. Aí 27, 28, 31 e 1º, 30, 31 e 1º, não foram computados como dias úteis. Por quê? De fato, eles adiantaram os feriados lá. Então, todas essas horas entraram para os plantonistas lá em 2021, né? Em março de 2021 e abril, porque pegou dia 1º de abril também, né? Se entrou as horas para o plantonista lá, significa que o diarista deveria ter folgado, correto? Certo. Se ele folgou, significa que o feriado foi adiantado. Se o feriado foi adiantado e ele folgou agora de novo, ele tem que compensar. Essa é a regra, né? Certo. Mas vai ter que ser verificado pessoa a pessoa, Carlão. Por quê? Porque teve unidade que lançou lá em março, mesmo sendo um comunicado do comando. E teve unidade que não lançou, né? Certo. Mas, de fato, Carlão, o que tem é uma grande confusão sobre jornada de trabalho. E aí a gente trouxe aqui a portaria 61, só o comecinho dela, para a gente explicar a jornada de trabalho. Né? Na CLT, as jornadas de trabalho são conhecidas como jornada normal e jornada especial. Não tem nada a ver com o indivíduo. O indivíduo trabalha numa jornada normal, numa jornada especial. Trazendo para cá, nós temos a jornada diária e a jornada plantão. E isso nós estamos falando de jornada. Seria a jornada especial, né?
O capítulo 2 da Portaria 61, ela fala das formas de cumprimento das jornadas de trabalho, né? Como o capítulo fala de jornadas de trabalho, tudo que tiver escrito do capítulo 2 é jornada. Não é escala e não é indivíduos, é jornada, né? A gente vai ter problema, Malvado, lá no artigo 3º que fala lá. Artigo 3º, inciso 1º. A quantidade mensal de horas trabalhada pelos GCMs submetidos à escala de plantão ou a outras formas, se houver, deve ser equiparada à quantidade trabalhada pelos GCMs submetidos à escala diária. Havendo horas excedentes, a fim de compensá-las, mensalmente serão concedidas folgas aos GCMs submetidos à escala de plantão. Como o trecho fala de horas trabalhadas, tanto do plantonista quanto do diarista, a interpretação que se dá é que o guarda precisa trabalhar essas horas para fazer jus à folga. Então, peraí, Márcio. Quer dizer que, analisando friamente, quer dizer que se o cara que está na diária, ele faltar, para mim ter direito às horas excedentes, ele precisa completar as horas dele daquela jornada? É justamente isso que a gente precisa esclarecer, Carlão. É isso que a gente precisa esclarecer. Se ele faltou lá, acho que vai atrapalhar no cálculo das horas excedentes para mim, porque eu não estou conseguindo entender. Exato. Como fala de hora trabalhada do plantonista e fala de hora trabalhada do diarista, não pode individualizar. Você sabe por que não pode individualizar? Quando você pega lá, vamos pegar o mês de fevereiro aqui, supondo, nem contei quantos dias úteis tem, mas vamos supor que o mês de fevereiro tenha 22 dias úteis. Certo. Supondo que ele tenha 20 dias úteis, porque é só até dia 28, né? 20 dias úteis. Quando for dia 1º de janeiro, o chefe da unidade ele tem que olhar para fevereiro e falar: poxa, tem 20 dias úteis, o meu diarista vai trabalhar 160 horas. Não é isso? 20 dias úteis vezes 20 horas, então 160 horas. Não tem nada a ver com o indivíduo trabalhando. Não tem nada a ver com o indivíduo, tem a ver com o pessoal que é submetido à escala diária. Bacana. Então, no dia 1º de fevereiro, o chefe tem que fazer a escala do diarista por 20 dias, né? No mês de fevereiro. Tem que colocar lá 20 dias para ele trabalhar. O que acontece? Vamos supor que o diarista vai lá. Na primeira semana, ele falta 3 dias. Na segunda semana, ele pega uma licença e pega mais 3 dias de licença. Na terceira semana, ele falta 2 dias. E na quarta semana, ele pega mais 2 dias de licença. Desses 20 dias, ele trabalhou 10. Ele só trabalhou 10. Das 160 horas que tinha prevista para ele trabalhou 80. O que acontece com esse diarista? Ele vai receber pelas 80 horas que ele trabalhou, vai se computar das faltas. Ele vai receber exatamente o que ele receberia se não tivesse ausentado do serviço. Não, na verdade não. As faltas serão descontadas. Mas o que acontece é o seguinte: o diarista vai ter a consequência do afastamento. A consequência do afastamento. Isso. Qual que é a consequência do afastamento licença médica? Perda do dia de efetivo exercício. Qual que é a consequência do afastamento? Falta. Perda do dia de efetivo exercício e perda do dia trabalhado, se for falta justificada ou injustificada. Certo. Além disso, incide no prêmio de desempenho, certo? Se o diarista tem essas consequências, que seja perda do dia de efetivo exercício, se for falta, perda do dia trabalhado, perda do vencimento do dia trabalhado e perda para falta justificada ou injustificada... Entendi onde você quer chegar. Por que tratar o plantonista diferente? Olha só, começou fevereiro. Eu sou o chefe da unidade, começou fevereiro. Eu vou escalar o meu plantonista para trabalhar 20 dias úteis. Ele trabalhando ou não trabalhando, ele não precisa repor a jornada. Ele não precisa repor a carga horária da jornada dele. Por que exigir isso do plantonista? Quando começa no dia 1º de fevereiro, se o diarista vai ser submetido a 160 horas, o plantonista não pode ser submetido a mais que 160 horas. Você já tem que começar o mês dizendo assim para o plantonista: olha, você vai trabalhar o número de plantões suficiente para dar 160 horas. Se passar um pouquinho mais, vai para o banco de horas. Passar 4 ou 8 horas que não dá para não dar uma folga, vai para o banco de horas. Aí, se nesse intervalo, né, começou o mês, eu coloquei lá o diarista em 20 dias, coloquei o plantonista em tantos plantões que dê lá 160 horas, ao longo do mês o diarista faltar, a consequência dele é a consequência da falta. Se ele pegar a licença, a consequência dele é a consequência da licença médica. A mesma coisa vai ser para o plantonista. Se o plantonista faltar, a consequência dele é a consequência da falta. Isso. Se ele pegar a licença médica, a consequência dele é da licença médica. Isso. Não pode dizer que ele vai ter que trabalhar mais plantões para repor aquele dia que ele não veio. Porque se fizer isso com o plantonista, tem que fazer com o diarista também. Se for para fazer esse negócio de dizer assim, olha, o plantonista que não veio não pode mais tirar folga porque ele não veio trabalhar, se fizer isso com o plantonista, tem que fazer com o diarista. E aí, meu amigo, se o diarista pegar 3 dias
de licença. O chefe da unidade, que é diarista, pegar 3 dias de licença essa semana, no mês seguinte tem que pôr ele 3 sábados para ele completar esses 3 dias que ele não veio. Não é isso? Isso. Fazendo essa lógica, para a gente ter direito às horas excedentes, isso teria que acontecer. Exatamente. Aí sim, porque é a mesma lógica que eles praticam com o colega do plantão. Então, as horas trabalhadas do plantonista são equiparadas às horas trabalhadas do diarista. Se você vai individualizar do plantonista, individualiza do diarista também. Isso. Eu vou querer que calcula pelo diarista que trabalhou menos horas. Aquele que pegou 15 dias de licença, eu quero que calcula por ele. Está individualizando, não é? Se está individualizando a hora do plantonista, indivíduo por indivíduo, tem que individualizar do diarista também, indivíduo por indivíduo. E aí você vai equiparar com qual? Com o que trabalhou mais? Não, equipara com o que trabalhou menos. Isso. Porque não pode dois guardas ocupando a mesma categoria, a mesma letra, a mesma referência, receber diferente e trabalhar horas diferentes. Isso. Ou melhor, receber a mesma coisa e trabalhar horas diferentes. Né? Então, pessoal, essa contextualização que nós fizemos foi para mostrar para você que o legislador lá atrás, ele já tinha deparado com esse problema e o que ele fez? Ele não quis relacionar as horas excedentes com as horas de trabalho, e sim com dos plantão as jornadas. As jornadas. Então, ficou um pouquinho extenso essa explicação por conta disso, porque as horas excedentes têm a ver com as jornadas, não com as pessoas. Exatamente. Você imagina o legislador obrigando o diarista a compensar no próximo mês, né, as horas que ele faltou, para poder computar as horas excedentes? Então o legislador ele pensou lá atrás. Só que algum colega foi pedir um parecer da PGM e deram um parecer equivocado que nós estamos tendo trabalho para desconcertar isso. Mas é bem simples, chefe. Quando começar o mês de fevereiro, verifique quantas horas o seu diarista vai trabalhar. Ele vai trabalhar 160, então você vai escalar ele por 160 horas, 20 dias. Não escale o plantonista por mais que 160. Você tem que escalar o plantonista por até 160 horas, tá? Se passar 4 ou 8 horas, dá para entender porque não completa uma folga. Então começou fevereiro. Se o diarista vai trabalhar 20 dias, o plantonista tem que trabalhar o equivalente ao diarista. Se qualquer um dos dois faltar ou pegar a licença no decurso do mês de fevereiro, a consequência que eles vão sofrer é a consequência do afastamento que ele pegou. Se é licença médica, perda do dia de efetivo exercício. Se é falta justificada ou injustificada, perda do vencimento mais o dia de efetivo exercício. É isso. A consequência para um não pode ser a consequência diferente para o outro. Agora, se você submeter seu plantonista a trabalhar a mais porque ele faltou ou pegou licença, tem que fazer a mesma coisa que o diarista, infelizmente. Márcio, agora nós vamos discutir sobre um problema chamado DEAC. Nós temos 3 campos aqui que a gente precisa tentar resolver. Eu acho que você já sabe mais ou menos, que seria sistema, distribuição de vaga e as inscrições dos servidores. Bom, justamente, Carlão. Primeira coisa, a gente precisa mudar o foco da discussão, né? Eu me lembro que no ano passado, atendendo uma reivindicação da categoria, eu cheguei no comando lá numa reunião e falei, olha, comando e secretaria, não tem vaga para DEAC. Aí eles falaram, tem vaga. Aí eles me mostraram a planilha. Eu não acreditei, né? Óbvio. Não acreditei. Fui lá e pedi para você, Carlão, abre seu sistema aí. Vê se você acha vaga nas unidades tal e tal. O que você fez? Achou as vagas e me mandou print. Aí falou, realmente, vaga tem, né? Inclusive, você pesquisou hoje, Carlão. Você encontrou vagas hoje? Hoje, dia 27 hoje, né? Encontrei. Veja bem, os únicos COPs que eu não encontrei foi no COP 4 e no COP 1. Esses eu não encontrei vagas de forma nenhuma. No COP 5 você encontrou vagas? Encontramos. No COP 2 você encontrou vagas? Encontramos. Então, COP 4, COP 3 tem vaga? Tem também. Então, no COP 4, todas as vagas estão preenchidas. Isso. COP 1 também, todas as vagas estão preenchidas. Não, COP 1 não. COP 1, 0. 0 vagas, todas as vagas estão preenchidas. Isso. COP 4 também, todas as vagas estão preenchidas, né? Isso. Nas especializadas, eu pedi pro Borges olhar, o Borges não encontrou vagas na ambiental, né? Infelizmente, nós não temos acesso a IOP e AI porque é fechado para o efetivo deles, mas, né? Mas, corrigir, foi COP 4 e COP 1 que não teve nenhuma vaga. COP 5, COP 3 e COP 2 tem vaga. Justamente. Na ambiental não tem vaga, o Borges pesquisou, né? Isso. Na IAI e IOP nós não temos acesso porque é exclusivo para o efetivo deles, então a gente não consegue saber que tem vaga. O que a gente sabe é que hoje, no dia 27 de janeiro, tem vaga no COP 3, tem vaga no COP 1, tem vaga no COP 5, né? Eu vou pedir até para colocar um print aqui do sistema aqui na tela para vocês verem que realmente existe a vaga.
Então, cara, a gente tem que mudar a discussão. Porque eu fui lá e falei que não tinha vaga, eles mostraram para mim que tinha vaga. Se a única reivindicação que eu levo é que não tem vaga, a resposta da administração está pronta, vaga tem, né? O que a gente precisa discutir, então, com o governo? Olha, as vagas têm que ser melhores aproveitadas, né? Porque não adianta nada você disponibilizar, você, governo, disponibilizar 1.000 vagas e ocupar só 800, sobrar 200. Significa que está tendo algum problema de gestão aí. Esse é o primeiro problema de sistema que a gente percebe logo de cara. O governo fala que tem vaga, só que a gente não consegue visualizar lá que tem ou não tem vaga, porque você tem que vir dentro de 50 unidades, um a um procurando. Então, uma solução, Carlão, se criar um botãozinho lá escrito assim, mostrar-me vagas, você clicar e ele apresentar todas as unidades que tem vaga, já seria uma solução de sistema. Porque você está falando, isso, com certeza, uma delas, né? Uhum. E o legal que o próprio efetivo estão elencando um monte de sugestão para a gente levar para o governo para minimizar essas questões. Justamente, Carlão. Nós fizemos algumas discussões em um grupo de WhatsApp, nós conversamos com bastante efetivo que vem trazer a demanda para a gente falou assim, gente, dá uma solução, dá uma sugestão para solucionar esse problema. Nós elencamos aqui pelo menos 16 sugestões que são bacanas, que a gente vai levar ao comando para ver se a gente consegue solucionar essa questão de ocupar as vagas que não estão sendo ocupadas em unidades que realmente têm defasagem de vaga. Eu vou te dar um exemplo, Carlão. O o COP 2 tem lá, hoje, se você encontrar, pelo menos 50 vagas sobrando. Isso. Só que o COP 4 está precisando de vaga. Se está morosa, está ociosa a vaga no COP 2 e não está usando, manda para o COP 4 que o pessoal vai utilizar. Não dá para justificar, só né? Lá está precisando. Só no COP 5. No COP 5 deve ter, só no COP 5 mesmo, unidade, COP 5, acho que tem umas 20 vagas, não 63 vagas. 63 vagas no COP 5. Esse eu fiz com cuidado, uma por uma. Está ociosa, não está usando? Pega essas vagas, manda para o COP 1, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai agradecer. Não é? Verdade. Porque você mata a vaga ociosa, joga a vaga para onde o pessoal precisa, o pessoal está marcando, né? Chega no final do mês, o comando não precisa devolver dinheiro porque sobrou vaga, né? E outra coisa, preencheu todas, justifica no mês seguinte aumentar o número de vagas, né? Com certeza. Soluciona o problema. Mas a gente tem problema também, Carlão, no que se refere à inscrição dos servidores. Por exemplo, Isso. Boa. O diarista não pode fazer DEAC na sexta-feira. Só que na sexta-feira o diarista sai às 17. O que impede ele de entrar às 22? Às 21, mas que são 4 horas, né? Então, não tem nada que impeça. Por que não autoriza o diarista a fazer DEAC na própria sexta-feira? Né? Porque aí já libera mais um dia, né, para o colega poder se inscrever. Ou seja, é mais vaga que ele está suscetível a se inscrever. Né? Geralmente as vagas de final de semana não tem tanto interesse. O diarista vai lá, né, da sexta-noite para o sábado, ele já se inscreve. Então, uma outra coisa, a gente percebe, Carlão, as regras para justificativa da falta estão muito rigorosas. Isso. Estão muito rigorosas. Tem unidade que se o colega não entregar um atestado médico, um atestado de óbito, o chefe não justifica. Olha só o contraditório. Você está falando que tem vagas, e por que você impede o colega de fazer inscrição? Justamente. Não tem lógica. Então, para que essa dureza, sabendo que você, administração, está precisando preencher as vagas? Uhum. Então, às vezes, a gente tem que começar a analisar. Poxa, é chato você ter um colega que faltou ali no meio de semana? Mas a gestão tem que se preocupar com isso. Poxa, peraí, eu tenho vaga sobrando, eu tenho que achar alguma forma de não impedir o cara de fazer a DEAC para ele poder preencher a vaga no final de semana que eles querem. Então, nós temos que tratar esse assunto com muito cuidado. Uma outra coisa, Carlão. Hoje, se você se inscreveu para fevereiro e você quer desistir da voluntariedade, você quer cancelar sua DEAC, você tem que fazer ela com 5 dias de antecedência da vaga, não é? 5 dias. Só que tem coisa que é imprevisível e surge de última hora. Isso. Esse período de 5 dias poderia ser reduzido para 2 dias ou 1 dia. 1 dia. Porque aí você libera a vaga para outra pessoa que quer. Né? Você vai lá, pede o cancelamento da vaga, a vaga abre no sistema, você vai lá macetosamente no seu grupinho da unidade e fala assim, olha gente, não vou poder fazer a DEAC no dia 5 de fevereiro, então cancelei a vaga está disponível lá, porque outro colega vai ver, o que ele vai fazer? Ele vai se inscrever e vai ocupar, a vaga não vai ficar ociosa. E tem mais uma dica dos próprios colegas, né? Que isso, eles falam de ter um cadastro de reserva para evitar esse tipo de inconsistência, que, de repente, essa inconsistência vem da própria administração, e, de repente, se esse colega que desmarcou com 1 dia, já tenha lá uma pessoa para poder ser escalada.
Então, são todas ideias que foram colhidas do próprio efetivo. Eu gostei dessa ideia que o colega deu do cadastro reserva, que ele funcionaria mais ou menos assim. Você não conseguiu se inscrever nos dias que você tem disponibilidade, né? Porque assim, o guarda trabalha dia sim, dia não, e às vezes ele ocupa a folga dele com outras coisas. Então, alguns dias ele tem disponibilidade. Vamos supor que você tem disponibilidade aí no dia 3, 5, 7, 9 e 11. Você não conseguiu se inscrever nesses dias. É porque você já sabe que vai estar disponível. Né? Se o sistema tiver lá um cadastro reserva, você vai lá e faz a sua inscrição no cadastro reserva. Significa dizer o quê? Que você está se voluntariando para aquela vaga que já está ocupada. Você está se voluntariando para ela. Você sabe que ela está ocupada. E você se voluntaria. Significa dizer que para aquele dia que você se voluntariou, você não vai marcar outro compromisso. Por quê? Se o colega faltar, não vier na vaga, ele vai abrir a vaga, quem que a administração pública vai chamar? Você que já está no cadastro reserva. Aí eles falam que justifica você cancelar a sua DEAC um dia antes, porque já tem um cadastro, já tem um colega que já tá pronto para ir. Isso, a administração pública não tem prejuízo. Isso. O colega que precisou cancelar não tem prejuízo. E o colega que precisa trabalhar, vai trabalhar. Soluciona tudo. Esse cadastro reserva é uma ideia muito, muito boa. Né, Carlão? E foi o próprio trabalhador que apresentou a solução. Sim. Uma outra coisa, Carlão. Quantas pessoas são escaladas na viatura da DEAC hoje? Geralmente são 3 ou 2. Beleza. Se a administração pública escalar 4, toda a viatura tiver 4 pessoas escaladas e faltar um, dá para abrir a viatura e rodar? Tranquilo. E se faltar 2? Também vai dar. E se chegar na unidade e a viatura estiver quebrada, dá para pegar esses 4 e alocar em 2 postos de serviço? Com certeza. Então é uma solução que também resolve. E muito. Então, se em vez de escalar 3 na viatura, escalar 4, já é uma coisa que, além de criar uma vaga a mais, soluciona o problema da administração e do servidor que precisa fazer a DEAC. É verdade. E de repente, se a administração, para aquele dia, tiver uma demanda a qual surgiu, né, extraordinariamente, ela pode alocar esse efetivo de forma mais inteligente. Né? Então, o que a gente percebe, Carlão, que tem unidades que no final de semana todas as vagas estão disponíveis, porque ninguém quer trabalhar naquela unidade no final de semana. Assim, falando com a administração pública, você é administrador, você vai ficar colocando até quando essa vaga se você sabe que não preenche? Sabe o que o senhor faz com essa vaga? Colocou na cidade de Tiradentes, no domingo ninguém quer trabalhar, tira da cidade de Tiradentes e coloca em outra unidade. Põe lá na freguesia DO pra você ver se não ocupa. E o pessoal da freguesia DO não tem vaga. No COP 1. Põe no COP 1, né? Porque o pessoal não tem vaga. Então eles vão ocupar a vaga. Não adianta criar a vaga e deixar ela ociosa. Isso aí é perda para a administração e perda para o trabalhador. Tá vendo que está ociosa? Passou 15 dias, ninguém agendou, ninguém vai agendar, meu amigo. Tira essa vaga desse lugar, põe outro que o pessoal agenda, né? Então é remanejamento de vaga. Isso é uma questão de gestão mesmo, né? É ter esse olhar. Aquela vaga lá já tem 2, 3 meses que não preenche. Alguma coisa está acontecendo para aquela vaga não ser preenchida. Aí o gestor tem que ter um olhar diferente. Não adianta você vir com ferro e fogo para preencher aquela vaga. Sim. Então vamos né, ter um olhar diferente para esse tipo de situação. Agora, o que nós temos aqui de fato? Nós colhemos essas sugestões, né, Carlão? Colhemos. Nós vamos preparar um documento com as sugestões, explicando detalhadamente cada uma delas. Vamos levar ao Comando Geral da Guarda, já conversei com o comando sobre isso, nós vamos levar essas sugestões. Eles vão recepcionar o documento e vão marcar uma reunião com os setores competentes. Ou seja, eles pegam o documento lá com as sugestões, mandam para os setores competentes e marcam uma reunião. E na reunião eles vão dar a devolutiva para a gente sobre o que é possível aplicar, o que não é possível aplicar e por que não é possível. Né? Verdade. E se eles tiverem mais sugestões também, eles apresentam sugestões de melhorias. O que nós esperamos? Que para o próximo período de agendamento de DEAC, nós já tenhamos algumas mudanças para que não fiquem mais vagas ociosas. Não tendo mais vagas ociosas, a gente já começa a discutir a implementação de novas vagas. Né? Verdade. E o que eu observei, nós levamos essa demanda para o nosso comandante e subcomandante, eles são favoráveis a facilitar essa discussão com o setor. E agora a gente vai depender do que o setor também agilize essa discussão. Porque não vai ser uma discussão fácil, porque você percebe que precisa mexer em sistema, parametrização do sistema. Então, nós temos que fazer isso o mais breve possível, para que no próximo mês, né, possa ter alguma mudança já na inscrição da DEAC. Uma coisa, Carlão, que eu ouvi de um colega e levanta uma questão interessante. Por que o efetivo da especializada marca na unidade de COP? Por que o efetivo da IOP ou da ambiental marca lá
em São Mateus, ou em Guanazes, ou na freguesia do Ó? Na ambiental do Carmo, eu já identifiquei. É 2 vagas para ambiental lá? Justamente. Ele marca na unidade simplesmente porque não tem vaga na especializada. Se aumentar o número de vagas nas especializadas, o efetivo da especializada fica na especializada, né? Isso. Mas para isso tem que ter vaga na especializada. Se não sobra vaga na especializada, o colega que é da especializada, que precisa fazer a DEAG, o que ele vai fazer? Ele vai marcar na unidade mais próxima da casa dele ou que ele tenha mais afinidade, né? Agora, se tiver vaga suficiente para todo o efetivo da especializada, e aí tem uma coisa interessante, a IOP acabou de receber lá um monte de gente. Isso é uma remoção esses dias atrás no Diário Oficial, mandou um monte de gente para a IOP. Esse pessoal que vai chegar na IOP vai ter vaga? Se eles estiverem disputando as mesmas vagas que a IOP já disputava, eu tenho certeza que não vão conseguir vaga. Verdade. Por quê? Porque na IOP já não sobrava vaga, né? Na IOP o efetivo que tinha já não sobrava. Agora você colocou mais, sei lá quantas pessoas, 20, 30, 50 pessoas na IOP, eles vão disputar aquelas vagas, vai ficar disputando a foice mesmo, porque não tem vaga. Então, assim, se no âmbito geral da Guarda Civil, não dá para aumentar a vaga porque ainda sobra, no âmbito específico de cada unidade dá. COP 4 ocupou 100% das vagas, justifica abrir vaga para o COP 4. COP 1 ocupou 100% das vagas, justifica abrir vaga para o COP 1. Sai IOP, Ambiental, Canil e AI. Ocupou 100% das vagas, justifica abrir vaga para essas unidades. Ah, mas eu não quero criar vaga. Meu amigo, ocupa as que estão sobrando em outras unidades, né? Pega daqui e põe ali. É remanejamento. E o bacana, Márcio, com essa discussão que nós estamos tendo nesse programa aqui, o que eu pude perceber? Que o sindicato é o meio, né? É aquele mecanismo para achar a solução mais adequada, né, para o trabalhador e sem prejudicar a instituição. Nós fazemos esse papel, nós fazemos com seriedade. Então, por isso, companheiros, às vezes a gente não pode ter uma fala a qual cria uma ilusão para vocês. Nós do sindicato temos que ter essa responsabilidade. Não adianta eu falar muitas vezes o que o guarda deseja ouvir ou o que o guarda quer receber lá na ponta e a gente fazer isso com falta de responsabilidade. Então a gente procura ser transparente, nós vamos fazer o debate com efetivo, nós não corremos do debate. Para fazer o debate com efetivo nós fazemos com muita satisfação, porque a gente sabe que depois de um debate, ele pode até ser tensionado esse debate, mas a gente sabe que nós vamos achar a solução para os problemas. Agora, a gente pede confiança de vocês. Nós estamos aqui para isso, para fazer o debate e tentar achar a solução. Às vezes, a solução não vai ser a mais adequada para o trabalhador. Não vai ser aquela que o trabalhador espera, mas nós estamos aqui para debater, para tentar dialogar com a outra parte. Então, gente, traga a problemática para a gente, vamos discutir e a gente vai tentar achar a solução. Em outras palavras, Carlão, o que você está dizendo é que diagnóstico qualquer pessoa faz. Diagnóstico qualquer pessoa faz. Diagnóstico você acha no Google, né? Solução para o problema tem que ter responsabilidade, tem que ter seriedade, tem que ter compromisso, tem que ter inteligência para solucionar um problema. Porque sair apontando por aí, falta vaga, isso qualquer pessoa faz. Agora, como solucionar esse problema, sendo que a gente tem do outro lado o patrão que é um gigante, a administração pública é um gigante. Brigar contra o patrão é difícil, não é fácil, é um gigante que está do outro lado. A gente tem que convencer o patrão a nos dar aquilo que a gente quer da melhor forma possível. Entendeu? Às vezes vai ser preciso na luta, na pressão mesmo, na mobilização, parar, cruzar os braços e fazer o patrão entender. Mas às vezes a gente consegue resolver isso de uma forma mais prática, mais rápida, que é no diálogo. Entendeu? O que a gente não vende é ilusão. Você quer comprar fumaça, quer vendedor de fumaça, não é esse o programa que o senhor vai assistir. Porque aqui a gente não vende ilusão para ninguém, a gente fala o que é fato, o que é possível fazer. Verdade, e o que aonde a gente está andando para fazer. Né? Nós recebemos aqui um monte de sugestões, nós vamos levar as sugestões para o comando. A resposta que o comando der, nós vamos trazer para você. E aí você diz se você está satisfeito com a resposta, se isso vai ajudar a você a melhorar a sua marcação de DEAC, se vai ajudar a sua qualidade de vida. É isso, a gente vai fazer esse elo entre trabalhador e administração pública para que o trabalhador seja favorecido. Companheiro, você pode ter a certeza, se nós tivermos que lutar contra o Golias, nós vamos lutar. Nós não estamos aqui para fraquejar e sair correndo. Então, eu peço para que vocês confiem no seu sindicato.
Bom, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro. A você, policial da Guarda Civil Metropolitana, a você, cidadão, que assistiu a gente até esse minuto, muito obrigado. E fique com o recado do companheiro Omar Marvado. Companheiro, você que lá no começo do programa foi lá e se inscreveu, agora você curta e clique lá no sininho para que você receba as notificações do programa quando ele for lançado.